Crimes contra a vida. Então vamos para nosso terceiro encontro, para o estudo do crimes contra a vida. Nós já fizemos uma série de estudos sobre o primeiro dos crimes, né? O primeiro crime do Código Penal, o primeiro crime tipificado, é o homicídio. Nós já falamos bastante sobre homicídio, praticamente na aula passada nós esgotamos o enfrentamento ao homicídio. Então nós vamos começar lendo um poema de Bertolt Brecht, mas prestem atenção na história, que depois nós vamos tentar enquadrar essa história no tipo do homicídio, tá bem? Então vamos lá, eu tenho um texto guia aqui, nós vamos começar. Caprichem que isso é um Bertolt Brecht, né? Tá bem? A infancível Maria Farrar. Só que vocês vão ter que ler bem alto para eles poderem gravar e para todo mundo entender. Maria Farrar, nascida em abril, sem sinais particulares, menor de idade, órfã, raquítica. Ao que parece, matou o menino da maneira que se segue, sentindo-se sem culpa. Afirma que grávida de 2 meses, no porão da casa de uma dona, tentou abortar por 2 injeções. Dolorosas, diz ela, mas sem resultado. E bebeu pimenta em pó, com álcool, mas o efeito foi apenas depurgante. Mas Vós, por favor, não deveis vos indignar. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Seu ventre inchara, agora os olhos vistos, e ela própria, criança, ainda crescia. E lhe veio a tal tonteira no meio do ofício das matinas, e suou também de angústia aos pés do altar. Mas conservou em segredo o estado em que se achava, até que as dores do parto lhe chegaram. Então, tinha acontecido também a ela, assim feiosa, cair em tentação. Mas vós, por favor, não vos indigneis. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Naquele dia, disse, logo pela manhã, ao lavar as escadas, sentiu uma pontada como se fossem alfinetadas na barriga. Mas ainda consegue ocultar suas moléstias. E o dia inteirinho, Estendendo paninhos, buscava solução. Depois lhe vem à mente que tem que dar à luz e logo sente um aperto no coração. Chegou em casa tarde. Mas vós, por favor, não vos indigneis. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Chamaram-na enquanto ainda dormia. Tinha caído neve e havia que varrê-la. Às 11 terminou. Um dia bem comprido. Somente à noite pôde parir em paz. E deu à luz, pelo que disse, a um filho, mas ela não era como as outras mães. Mas vós, por favor, não vos indigneis. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Com as últimas forças, ela disse, prosseguindo, dado que no seu quarto o frio era mortal. Se arrastou até a privada e ali, quando não mais se lembra, pariu como pôde quase ao amanhecer. Nada que esta altura estava transtornadíssima e meio endurecida, e que o garoto o segurava a custo, pois levava dentro da latrina. Entre o quarto e a privada, o menino prorrompeu em prantos, e isso perturbou de tal maneira, ela disse, que se pôs a socá-lo às cegas, tanto sem cessar até o fim da noite. E de manhã o escondeu então no lavatório. Mas vós, por favor, não deveis vos indignar. Toda criatura precisa da ajuda de outros. Maria Farrar, nascida em abril, morta no cárcere de Moisés. Menina, mãe condenada, quer mostrar a todos o quanto somos frágeis. Vós que paris em leito confortável e jamais bandido o vosso ventre inchado, não deveis execrar os fracos e desamparados. Por obséquio, pois, não vos indigneis. Toda criatura precisa da ajuda dos outros. Muito bem. Podem voltar. Bertolt Brecht, a infanticida Maria Farrar. Muito bem, vamos então, pode dar. Vamos aproveitar esse começo e vamos tipificar então
o homicídio. Ocorreu neste caso um homicídio? Ocorreu neste caso um homicídio? O que acontece na história? Ocorreu neste caso um homicídio? Qual é o tipo do homicídio? Matar alguém. Matar alguém. Artigo 121. Matar alguém. Essa mãe, Maria Farrar, matou alguém? Esse alguém, que alguém era? Olhando para a história, esqueçam-se o direito penal, esqueçam-se as doutrinas e as teorias. Pensem na história dessa mãe que mata o filho. O próprio filho. O próprio filho. O crime de matar alguém é qualquer pessoa matar alguém, sujeito ativo aqui é qualquer um, não é? Quem pratica. Mas nesse caso não foi. Nós estamos diante de um crime que foi praticado pela mãe. Então esse alguém é uma mãe que mata o próprio filho, não é? Aliás, nós estamos aqui diante de um crime próprio. Sempre que o sujeito ativo do tipo é determinado, nós sabemos quem é, especificado, é crime próprio, né? Então a mãe mata o próprio filho. Quando ela fez isso? No estado corporal? Não. Após... Quando? Momento? Tempo? Em que tempo? Em que momento? Logo após dar a luz? Sim. Então houve o parto, ela foi logo depois do parto, é isso? Que ela praticou esse homicídio. Em que estado ela estava? Ela estava em um estado especial, diferente do normal? Qual era? Ela estava perturbada, estava diante de uma perturbação emocional, causada por toda a situação, etc. Isso, não é isso? Foi isso que aconteceu? Pois bem, nós temos um homicídio, mas um homicídio muito especial. Um homicídio com características especiais, não é? Será que, se vocês estivessem, vamos lá, se vocês estivessem fazendo hoje um Código Penal, vocês dariam para esse crime da mãe que mata o próprio filho logo depois do parto, em razão de uma perturbação emocional, de uma perturbação física decorrente do trabalho do parto, de tudo aquilo, vocês dariam um tratamento diferenciado de quem mata alguém normalmente? E vocês dariam um tratamento com mais rigor ou com menor rigor? Menor rigor? Comparando a pena do homicídio, matar alguém, matar dolosamente alguém, ou qualquer pessoa matar qualquer outra pessoa dolosamente. Não é isso? Tem uma pena, 6 a 20 anos de reclusão. Essa pena seria menor ou seria maior? A pena cominação que vocês iriam inventar? Menor. Será que o Código Penal fez isso que vocês querem fazer? Onde está isso? Onde está? Vamos procurar. Vamos ver se o Código Penal fez isso que vocês querem fazer. Dar um tratamento diferenciado para essa conduta de uma mãe que mata o próprio filho logo depois do parto, nessas circunstâncias todas. Encontraram? Onde você encontrou? 123. 123? O que dispõe o 123? Matar sob a influência do estado corporal o próprio filho. Opa, espera, o próprio filho. Bateu aqui então? Então, matar não é o alguém, matar é o próprio filho. Logo após o parto. Logo após o parto, aí logo depois do parto. Perfeito. É o que vocês queriam fazer, logo depois do parto. Mas é logo depois do parto, está escrito aí? Logo após o parto. Leia, por favor. É durante o parto.
o código foi um pouquinho mais abusado, né? Como é que é? Durante o parto. Durante o parto. Então vamos colocar aqui, tem um durante aqui. Durante o parto ou logo depois do parto. Esse é o tempo. Então, matar o próprio filho durante o próprio parto, é óbvio que se é o próprio filho, nós estamos falando da mãe. Pena, detenção. Não, faltou alguma coisa, mas é qualquer mãe, qualquer situação? Não, estado corporal. Sob influência do estado, é o que está escrito aí. Que é essa situação aqui de perturbação que vocês detectaram, não é isso? Então vamos lá. Sob influência, é assim mesmo? Do estado puerperal. Puxa vida, então quer dizer que a Maria Farrá praticou 2 crimes. Um homicídio, matar alguém, e um outro, como é que o código chamou? Infanticídio. Infanticídio. Então a Maria Farrá praticou um homicídio e um infanticídio, porque o Código Penal pegou o homicídio, acrescentou alguns dados que o transformaram em um outro crime com pena menor. Sim. Qual é a pena do homicídio? Cominada, cominação. Qual é a pena? Do homicídio. Do homicídio, pena de 6 a 20 anos. Mas reclusão, sempre temos que lembrar isso. Reclusão de 6 a 20 anos. É isso? De 6 a 20 anos. E para esse crime novo aí que decorreu desse homicídio, ficou como? Pena de detenção de 2 a 6 anos. Detenção é menor, né? É mais fraca. De quanto? De 2 a 6 anos. 2 anos a 6 anos. É isso? E aí? Nós vamos tipificar a conduta dela no homicídio ou no infanticídio? Vamos lá, vocês são promotores de justiça, tem que denunciar essa mulher. Vocês denunciam por homicídio ou por infanticídio? Homicídio ou infanticídio? Por quê? Olha só, vocês acabaram de identificar, só para a gente lembrar um pouquinho que vocês já estudaram isso, um conflito de normas. Existe um conflito de normas aqui, olha. 2 tipos penais cabem no mesmo fato. O mesmo fato se enquadra nos 2 tipos. Um corpo nu, 2 roupas vestem esse corpo. Entenderam a metáfora? Um corpo nu, o fato, 2 roupas diferentes. As 2 roupas vestem o mesmo fato. Mas eu tenho que escolher uma. Não dá para você ir num determinado lugar vestindo fraque, cartola e roupa de mergulho. Não tem jeito, você tem que escolher um traje específico. E aqui eu fico com qual deles? Nesse conflito de normas, nós vamos ficar com qual? Por que o infanticídio? Porque é específico, porque é especial, porque é um homicídio especial. E o especial derroga o geral. Entre o especial e o geral, eu fico com o especial. Percebam que, na verdade, o infanticídio nada mais é do que um homicídio especial. Um homicídio com dados especiais. Um homicídio com o quê? O que eu acrescentei ao homicídio para ele ficar especial? Mãe, próprio filho, influência do estado puerperal. Mas o que é isso? São circunstâncias? Ou são elementares. Então, no tipo original, matar alguém, eu acrescentei algumas elementares especiais que o tornaram especial. Então, entre um e o outro, eu vou ficar com o crime especial, infanticídio. Então, nós iríamos acusar a Maria Farrá
de infanticídio, se fôssemos promotores de justiça, promotoras de justiça, mas olhando para o Código Penal, na dogmática, não é? Qual é o tipo penal com o qual nós vamos trabalhar para tipificar a conduta? Infanticídio. Então nós encontramos aí um outro tipo de crime contra a vida. Estávamos trabalhando com homicídio. Lembram-se que nós falamos na aula passada da linha da vida? Nós temos a linha da vida, não é? A linha da vida. Aqui é a vida. Aí nós percebemos o seguinte, que existe aqui o parto. O parto. A mulher, esse tempo aqui, o tempo do parto. O parto começa e vai se desenvolvendo e termina o parto. O infanticídio, ele está colocado em que tempo aqui? Logo após o parto e durante o parto, não é isso? Então o tempo do infanticídio é aqui durante o parto e logo após o parto. E o que significa logo após? Eu acho muito interessante quando a doutrina vai discutir isso, ele fala assim, logo após é logo depois. É logo depois. É logo depois, é logo em seguida. É isso mesmo. Não dá para medir minuto em hora, em segundos. É logo depois. Tem que ser logo depois. Não dá para ficar explicando isso, porque é um tempo imediato. Não dá para fazer uma semana, um mês, um ano depois. Tem que ser logo em seguida. Ou seja, a mulher, ela está perturbada. Essa expressão sob influência do estado puerperal, obviamente é uma expressão que foi criada em 1940. Há uma série de outras... há uma série de pesquisas, estudos na ciência médica, na obstetrícia, na ginecologia, que trabalham muito esse tema, mas está muito claro que é um estado de perturbação emocional, de perturbação física decorrente do parto, do trabalho do parto, mas mais. Esse poema do Bertolt Brecht é de uma clareza imensa. Ele mostra perfeitamente todo o drama que essa mulher está passando, né? Ela está passando o drama de uma repressão sexual, de uma repressão patriarcal. Ela tem um filho, solteira, trabalhando no frio, pobre, miserável, prestes a perder o emprego. Enfim, com todo aquele sofrimento, tudo aquilo vai se somando. Aí ela passa a noite sofrendo, sozinha, abandonada, escondendo a gravidez, dá luz à criança e ela desesperada, a criança começa a chorar, vai denunciá-la pelo choro, ela mata a criança, sufoca a criança a socos, desesperadamente, completamente obnubilada por aquela situação, por aquela perturbação toda, e ela mata a criança. Esse é o nosso infanticídio. Tudo bem? Então, leiam novamente o tipo do infanticídio para vocês perceberem todas as suas elementares. Porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Mas olha aqui, então eu coloco o 123 aqui, não é isso? O 123 e o 121 aqui, correto? Tenho a linha da vida, eu tenho o crime contra a vida aqui, o homicídio, e tenho aqui, nesse momento, nós temos nesse momento aqui, iniciou o parto, logo depois do parto, nesse tempo, o 123, que nada mais é do que um homicídio especial. Tudo bem? Então, olha que interessante, nós temos o homicídio qualificado no parágrafo 2º do artigo 121, e agora nós temos um homicídio, que é um homicídio desqualificado. Talvez, eu nunca ouvi essa expressão, mas talvez a gente pudesse usar desqualificado. São elementares, como elementares qualificar homicídio no parágrafo 2º, agora elementares desqualificam, transformando em outro tipo penal, desclassificam por um outro tipo penal com combinação menor. Combinado? Tá claro? Agora então eu tenho um desafio para vocês. Se alguém... Olha lá, vamos imaginar uma cena assim bem terrível, né? A mãe parindo, a criança nascendo, coloca a sua cabeça já para fora, está começando a sair, a cabeça da criança saindo da mãe, a mãe desesperada, obnubilada, completamente transtornada, sob influência do estado puerperal, perturbada,
não quer que aquela criança sobreviva, ela quer matar aquela criança, ela quer praticar um infanticídio, mas ela não sabe como fazer, ela bate na criança, como é que ela faz? Ela pede para a enfermeira, me dê um martelo, me dê uma tesoura. A enfermeira vem e dá a ela o instrumento. E ela, com aquela tesoura, ela mata a criança. Tudo bem? Ela, 123. E a enfermeira? Ah, agora eu peguei vocês. O partícipe do infanticídio pratica infanticídio também? Se tiver dolo. Sim. A mãe falou, eu vou matar essa criança. Está aqui. Deu a facada e deu. Hã? Infanticídio não, porque é o crime próprio, né? Tá bom. Então vamos tentar resolver isso aí de uma outra forma. O que diz foi o artigo 30 do Código Penal mesmo? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Nós estamos lendo o artigo 30, que está vinculado ao 29, né? Então leia o 29 antes, só para a gente saber onde é que nós estamos. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Nós estamos falando assim das possibilidades de várias pessoas participarem do mesmo crime. Concurso de pessoas. 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Ou seja, se várias pessoas praticam o mesmo tipo penal, várias pessoas matam, todo mundo dando 10 pessoas dando facada, todos são autores. Autores do homicídio, tipificação direta. Quando um dá facada, o outro empresta a faca, outro fica incentivando, outro segura a vítima. E como é que eu tipifico tudo isso? Aqueles que participam da realização do tipo, mas não executam condutas que se enquadram diretamente do tipo, nós chamamos de partícipes. É isso? Desculpe, eu estou sendo mais direto, porque vocês já estudaram isso com outro professor, estou só lembrando, né? Então são partícipes. Então o partícipe é aquele que participa, concorre para a realização do crime, sem ter praticado nenhuma conduta que se enquadra diretamente no tipo. Por exemplo, o matar alguém, nós poderíamos dizer assim, aproveitando esse 29, eu poderia dizer assim, olha a leitura que eu vou fazer do 29, do 121. Qualquer pessoa matar qualquer outra pessoa dolosamente por qualquer motivo que não sejam os motivos declinados no parágrafo 2º e no parágrafo 1º. Olha que leitura bonita. Tá bem? Mas também, estou continuando lendo o 121, só que eu estou somando o 29 agora. Mas também concorrer para a prática do matar alguém dolosamente. De qualquer forma. Esse é o tipo derivado, né? Eu estou ampliando, derivado não, é um tipo ampliado, eu estou ampliando, estou estendendo o matar alguém para o partícipe de matar alguém. Tudo bem? Então a minha pergunta é a seguinte, as elementares do tipo, do furto, por exemplo, subtrair coisa ali a mão para si ou para outra, as elementares comunicam-se todas para o partícipe? Leio 30 agora. Então o nosso problema é esse. Eu quero saber se as elementares, elas contaminam, contagiam, colam no partícipe. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, as elementares pessoais comunicam-se. As elementares pessoais, subjetivas, comunicam-se? Sim. Se é de um, comunica, pega, contamina todo mundo, tá bem? Por isso que o motivo fútil comunica para o partícipe, porque é elementar do homicídio qualificado, que é o tipo derivado, correto? Motivo torpe é pessoal, é subjetivo, mas comunica. Então todas as elementares, sejam objetivas ou subjetivos, contaminam o partícipe, colam no partícipe, pregam no partícipe, comunicam-se para o partícipe. Combinado? As circunstâncias não. As circunstâncias objetivas, sim, também pegam, também comunicam. Mas as circunstâncias pessoais não comunicam. Vamos lá voltar para o parágrafo 1º?
do 121 são circunstâncias, porque é causa de diminuição de pena. Então, essa circunstância subjetiva não comunica para o partícipe. Está escrito lá no 30, claríssimo. Voltamos para o 30? Então, agora eu volto para o nosso problema. A enfermeira que auxilia a infanticida, se eu pegar as elementares do infanticídio, comunicam para a enfermeira? Sim. Ah, mas são subjetivas. Comunicam? Está lá no 30. Comunicam. Então comunica. Então vocês estão me dizendo que a enfermeira que auxiliou a mãe a dar uma tesourada na cabeça do filho vai responder por infanticídio e não por homicídio? É isso? É isso que vocês vão defender lá na Defensoria Pública, né? Vocês vão defender lá esse partícipe, essa enfermeira com unhas e dentes. Então eu vou contar uma historinha para vocês entenderem que realmente aí é um exercício extraordinário o estudo desse dispositivo exige um exercício extraordinário de reflexão aí. Eu me lembrei agora de uma peça maravilhosa de um grande poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes resolveu escrever uma peça de teatro uma vez para viver um grande amor. E convidou um amigo dele, o Carlinhos Lira, para irem lá para a praia de Itapuã, lá na casa dele na beira da praia, para escrever uma peça de teatro. E levaram uma caixa de uísque. É lógico, o Vinícius dizia que o melhor amigo do homem é o uísque engarrafado. Então, e levaram uma caixa de uísque, maquininha de escrever, e sentaram lá. Então, o combinado era o seguinte: o Vinícius de Moraes ia escrevendo a história, maquininha de escrever. Aliás, eu fui lá na casa dele, lá em Itapuã, e está lá preservada a maquininha de escrever dele. Tudo. E ele escrevendo a historinha, e passava a historinha para o Carlinhos Lira. O Carlinhos Lira por a música. E o Carlinhos Lira com o violão para colocar a música. Aí ele passou as folhas, o Carlinhos Lira leu aquilo. Chegou o momento que o Carlinhos Lira falou: não, pode parar, poetinha, né? Ele falou: poetinha, pode parar. Espera aí. Ou você bebeu uísque demais, ou bebeu uísque de menos. Aí o Vinícius falou: mas que foi? O que aconteceu, Carlinhos? O que houve? Falou: espera aí. Você está escrevendo aqui que havia uma moça que morava na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, ali num apartamento de cobertura, triplex. Não é aquele triplex lá do Moro, não. É um triplex na Vieira Solto. Uma moça milionária. Uma moça que estudou, falava 5, 10 línguas, inteligentíssima, culta, linda, maravilhosa, rica. Ela saiu, o senhor está dizendo aqui na peça que ela saiu na varanda do apartamento dela, lá embaixo estava passando um bando de mendigo. Ela olhou para um daqueles mendigos e ficou apaixonada por um mendigo. Vinícius, você foi longe demais. Não tem sentido essa história, ninguém vai acreditar. É uma maluquice dessa. A moça se apaixonou por um mendigo lá, tudo esfarrapado lá na rua, não é possível. O Vinícius olhou para o Carlinhos e falou assim: Carlinhos, mas era primavera. Aí o Carlinhos falou assim: bom, era primavera, você não falou antes? Agora eu entendi, é primavera, tudo bem. Gente, com poeta não se discute. Não vem com argumento com poeta, não se discute. Mas tá bom, vamos continuar fazendo a peça aqui, vai fazendo que eu não me meto mais, eu boto a música. E realmente fizeram uma peça extraordinária, uma música linda, uma peça linda. Se vocês não conhecem, conheçam. Foi pro cinema, inclusive, num filme, que o Djavan faz o papel do mendigo, né? E a Patrícia Pilar faz o papel da moça rica, né? Enfim, o que eu quero dizer com essa história? Eu vou contar uma coisa para vocês, que vai se lembrar sempre dessa história. Como é que as circunstâncias de caráter pessoal comunicam, mas as elementares de caráter pessoal não comunicam. Mas as elementares de caráter pessoal comunicam, correto? Então, mãe, próprio filho, influência do estado puerperal,
são elementares pessoais, logo elas têm que comunicar para a enfermeira, correto? Aí vem o Nelson Gria, grande penalista Nelson Gria, e falou assim, mas essas aí não são elementares pessoais. Como não? Nelson Gria, não são elementares pessoais? Não, são elementares personalíssimas. É primavera. Ah, bom! Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Não são elementares pessoais, são elementares personalíssimas. Então não comunicam. Não discutam com Nelson Gria. Se ele está dizendo, é porque ele tem razão. É igual Vinícius. Não vamos discutir com o poeta. Perceberam como é feito o direito, a aplicação do direito? Eu não sei se vale dizer isso numa prova, num enfrentamento, mas é um raciocínio muito interessante para mostrar como é a autoridade de um doutrinador, não é? Que dá um jeito de tentar resolver um imbróglio. Quer ver como é que eu faria para evitar todo esse imbróglio, essa dificuldade que vocês tiveram? Querem ver como é que eu faria? Eu não criaria o artigo 123. Eu criaria uma causa de diminuição de pena. Assim. Ou seja, eu diria assim, matar o próprio filho sob influência do estado puerperal durante o parto ou logo após o parto. A pena será diminuída de X a Y. Aí não eram elementares, eram circunstâncias. E circunstâncias pessoais não se comunicam. Resolvido o problema. A enfermeira respondia por homicídio e ela responderia por infanticídio. Ou seja, por homicídio desqualificado ou um homicídio com causa de diminuição de pena pessoal. Resolveria o problema. Mas, enfim, infelizmente, em 1940 não me perguntaram a minha opinião, né? E aí ficaram com um tipo especial e deu esse imbróglio todo. Felicidades para vocês se tiverem algum caso. Eu só posso dizer a vocês que em 30 anos no Tribunal do Júri eu nunca vi um. Aliás, em 40 anos de formado, eu nunca vi um caso. Portanto, isso aqui, toda essa nossa aula, essa discussão, serve apenas para a gente estudar o tipo penal e aprender esses meandros do tipo penal e como trabalhar com ele, e entender a diferença entre elementares, circunstâncias, comunicação, não comunicação, partícipe. Tudo bem? Deu para entender bem o tipo do 123? Eu não sei se vai ser muito útil na vida de vocês, mas pelo menos toda essa reflexão, ela serve para alguma coisa. Tudo bem? Passemos então para o próximo? Vamos lá. Agora então eu quero fazer uma outra brincadeira com vocês. Roberto, vem cá. Olha, eu deveria ter chegado um pouco mais cedo para a gente fazer um ensaio desse teatro que nós vamos fazer agora. Mas como nós não temos tempo para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma de grilo falante aqui, eu vou contando para você e você vai interpretando, tem que ser na hora, improviso, é coisa de advogado, vocês têm que se virar, tá bom? Eu digo o que você tem que fazer e você vai dizer, tá bom? Roberto, você vai dizer o seguinte para eles, você vai dizer para eles que você está desesperado, você não tem mais o que fazer na vida, que você não sabe o que faz da sua vida, que está tudo dando errado, você já foi reprovado até concurso, o juiz condenou todos os seus clientes te abandonaram, você perdeu dinheiro, sua companheira te largou, enfim, você tá desesperado, você não sabe o que faz com a vida. Fala aí. Gente, minha vida é uma desgraça. Eu não sei mais o que eu faço com ela. Estou desesperado. Hoje, logo cedo, meu irmão chegou em casa falando que estava com problema psicótico, pedindo analgésico, pedindo psicotrópico, não sabia o que fazer. Logo quando foi meio-dia, meu cliente veio falando: doutor, eu fui condenado, você não agiu no meu caso, você não fez a apelação. E outra, fiquei sabendo que eu fui reprovado na prova da defensoria. Então você pergunta para o seu amigo lá, o que é que eu faço da minha vida? Doutor, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Vem cá. Você que é amigo dele, você vai dizer para ele assim, sua vida não tem outro jeito, mate-se. Cara, a sua vida não tem outro jeito. É melhor você se matar. Pô, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer? Nossa, doutor, mas isso daí esse é o conselho que você me dá? Eu estou pensando em fazer isso mesmo. Acho que é melhor fazer isso mesmo. Eu já estou pensando isso daí, eu vou fazer. Então peça para sua amiga lá, o que ela acha. Pensa que você está querendo se matar, o que ela faz? Eu quero me matar hoje mesmo. Vem cá.
Você que é amiga dele, você vai dizer para ele assim: é isso mesmo, mate-se que seu amigo tem razão, mate-se porque sua vida não tem outra alternativa. Não tem solução para você. Faça o que ele falou mesmo. Fale mais alto, com mais força. O jeito é se enfocar mesmo. Mas eu acho que eu vou entregar então o meu espírito para Jesus Cristo, para salvar minha alma. Pergunta para ela. Olha, ele falou que eu tenho que matar. Ela está me ensinando. O que eu devo fazer? Meu amigo fala para me matar, fala que não tem jeito. Ela fala para me entregar meu espírito, que o meu espírito não aguenta ficar mais nesse corpo. Doutor, o que eu tenho de fazer, pelo amor de Deus? Olha, eu acho Espera que eu vou... a solução na sua vida é melhor você pôr um fim nesse sofrimento. Aproveita todo. essa corda e se mate. Eu te empresto a corda. Eu te empresto a corda. Não precisa nem devolver. Não precisa nem devolver. Sério? Sério. Você vai assistir esse suicídio? É pra acabar com o seu sofrimento. Mas que maravilha. Então vamos fazer o seguinte. Pede ajuda para ele. Doutor, por favor, doutor, a vida é tão bela. Me ajude a me matar. Fala, me ajude. Me ajude a me matar. Eu não quero Então fazer vem isso aqui, pra vem minha ajudar. casa. Então vamos ajudar. Eu também vou ajudar. Vamos lá. Então, daqui, vamos, sobe aqui. Vamos lá. Daqui. Sobe, pode subir. Isso, muito bem. Isso aqui, amor. Vamos lá, põe aí a corda no pescoço dele. Ajuda ele. Isso, ajuda. Amarra aí. Tudo. Isso mesmo, muito bem. Amarra. Isso, muito bem. Tá perfeito, é isso mesmo. Exatamente, amarra aí. Isso aí, muito bem, ótimo. Bota lá em cima. Agora vai ter que dar um jeito de ajudar aqui ele, né? Espera aí. Faz o seguinte, você empurra a cadeira, vai lá. Então vai lá, empurrou. Vai lá. Segura. E vai, agora morra, isso. Morre, mas tem que morrer. Morra. Muito bem. Obrigado. Vamos tipificar agora as condutas? Vamos tipificar a conduta de todos? Vamos lá? Peguem o artigo 122. Primeiro, a conduta dele. Tipifiquem a conduta dele. Roberto. Suicidar-se. Pena? Não tem? Não tem? 124, 120, não tem? Suicídio não é crime? Não é crime suicídio? Suicídio é crime. É crime então? Então acha o tipo para mim aí. O tipo penal do suicídio. Suicídio não. Só... Se você fosse fazer um código penal, você colocaria o suicídio como crime? Suicidar-se, pena? Ah, é verdade, já morreu, como é que eu vou aplicar a pena, né? Então não tem jeito, realmente seria inútil, né? Suicidar-se, pena só você ressuscitar, não tem jeito. Então vamos, mas tentativa de suicídio poderia ser. Seu código penal teria tentativa de suicídio, pena? Teria. É legal, né? Você vai chegar pro cara e falar assim, não tente suicidar, porque se você não conseguir, você vai preso. Doutor, venhamos e convenhamos, eu acho que não vai dar certo isso. O cara já quer se matar. Você ameaça ele de prisão se ele não se matar? Ora, gente, data máxima vênia, acho que não vai dar certo esse negócio. Então melhor não. Deixa o suicídio para lá. O Camus dizia que o problema filosoficamente, verdadeiramente sério, o único problema filosófico realmente sério é o suicídio. Vamos deixar o suicídio de lado. O direito penal não tem nada a ver com suicídio, com o que as pessoas fazem da vida. Não vamos nos meter em suicídio. Tudo bem? Mas e na conduta dos outros amigos do suicida? A conduta dele. Vamos lá? O que você fez? Eu instiguei. Instigou. Instigou ou induziu? Você fez o quê? Quem foi a outra? Você, né? Você fez o quê? Mas objetivamente, o que você fez? Na prática você fez o quê? Eu mandei ele se matar. Você sugeriu que ele se matasse. Ele estava pensando em se matar? Não, eu não vi. Ele falou, eu não sei o que eu faço da minha vida, meu amigo, o que eu faço. Não foi?
Você estava pensando em se matar? Não. Você estava querendo uma solução para a sua vida. E o seu amigo? Se mata. Ou seja, o seu amigo acendeu a fogueira que estava apagada. É isso? Não havia chamas, não havia ideia suicida. Ele que inventou, ele que enfiou na sua cabeça, ele acendeu a fogueira. Você falou que? Se enforca. Instigou. Ele já estava querendo suicidar, já estava pensando em suicidar? E eu instiguei. Instigou. Então você jogou lenha na fogueira. Quer dizer, a chaminha já estava nascendo lá, vou me matar. Não tá, mas se mate. Ah, vou me matar. Você foi lá e jogou lenha na fogueira. Alimentou a fogueira, ampliou a fogueira. Então você induziu. Você instigou. E você o que fez? Entreguei a corda. Entregou a corda. Entregou a corda, auxiliou, ajudou o suicida. É isso? Suicida. Auxiliou. Voltem para o tipo penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. O tipo novo atualmente amplia um pouquinho, mas vamos deixar depois, tá bom? Houve um acréscimo muito recente nesse tipo penal, que depois nós vamos ver. Vamos ficar com isso aí até aí mesmo. Então, instigar, induzir, instigar e auxiliar o suicida a suicidar-se. É isso? Então, você teria, a sua conduta seria tipificada no artigo 122. A sua seria no 122 e a sua no 122. Tá bem? E nós dois? Também no 122. Nós ajudamos o suicida. Não foi? É isso? É isso mesmo? Quer ver uma coisa? Olha aqui, doutor. Doutor, eu estou querendo me matar, mas eu não tenho coragem. Está aqui um revólver. Por favor, dê um tiro na minha cabeça. Seja meu amigo. Me ajude a me matar. Ou auxílio ao suicídio? Não. Como não? Ele me ajudou? Ele é autor. Autor do quê? Do homicídio. Homicídio. É homicídio? Mas ele me ajudou. Ele me ajudou, mas ele é homicida. Olha, eu quero me matar. Por favor, dá para você aplicar essa injeção aqui, com veneno aqui na minha veia, para eu me matar, que eu não tenho coragem de fazer isso? Como eu tenho um amigo nessa classe, né? Puxa vida, me matou. É homicídio ou é auxílio ao suicídio? Homicídio. Ué, mas qual é a diferença do auxílio ao suicídio e o auxílio ao suicídio? Qual é a diferença do seu auxílio ao suicídio e do nosso auxílio ao suicídio? Nós auxiliamos o suicida, você auxiliou o suicida. Todo mundo está... O nosso será que é 121? Qual é a diferença? Nós ajudamos, todos nós ajudamos. Qual é a diferença? Eu entreguei a corda. Vocês colocaram no pescoço. O seu auxílio foi direto no suicídio ou foi indireto? Direto. O seu auxílio foi direto ou foi indireto? Foi direto. Homicida. Tá bem? Homicida. Eu e ele somos homicidas. Então leia o tipo outra vez. Francisca, por favor, leia, mas leia berrando. Vamos lá. Induzir ou instigar. Instigar, vamos lá. Induzir é ele. Instigar é ela. Alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio. Prestar-lhe auxílio indireto. Prestar-lhe auxílio indireto. Não está escrito aí, mas leiam assim. Porque se for um auxílio direto, é partícipe de homicídio. É homicídio. Se eu diretamente causo a morte, eu estou matando. Se eu aplico a injeção, se eu dou a facada, se eu dou o tiro, se eu puxo a corda, se o meu auxílio é direto na causação da morte, é homicídio. Veja, nós temos que fazer uma interpretação muito clara, sistêmica, né? Então, quem auxilia diretamente o suicida é homicida. Tudo bem? Agora me digam o seguinte. Resolvemos o tipo do infanticídio e nós vamos colocar o infanticídio aqui também. Podemos? 122, aqui ó. 122, não é isso? Olha, a nossa linha da vida já está bem recheada. O ataque à vida é homicídio. Mas se for um ataque à vida mediante
o auxílio, induzimento, auxílio indireto, instigação, induzimento, auxílio indireto ao suicídio, é 122, está nesse trecho. E se for um homicídio praticado pela mãe contra o próprio filho, sob influência do estado puerperal, logo após o parto, o homicídio se transforma em infanticídio. Temos os 3 tipos aqui, tá bem? Há uma história muito bonita na Roma Antiga, em que o Nero põe fogo em Roma. Conhecem essa história? O Nero pôs fogo em Roma. E botou a culpa nos cristãos, dizendo que os cristãos é que colocaram fogo em Roma. Aí ele ficou tocando harpa lá enquanto Roma pegava fogo. Cá entre nós, dizem alguns historiadores, foram os cristãos mesmo que botaram fogo em Roma, não tem nada a ver com o Nero. O Nero entrou de bolha nessa história, tá? Mas vamos deixar de lado a história da responsabilidade, da autoria do fogo. Eu vou preocupar com outra coisa. Nero tinha uma serviçal lá, uma mulher que vivia com ele ali, sempre o auxiliando, um Aspone, né? Uma Aspone mor do Nero. E o povão começou a invadir o palácio, ele botando fogo na cidade queimando, o povão entrando, querendo invadir o palácio onde estava Nero, para pegar Nero. E Nero fica absolutamente desesperado. O que eu faço? O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? O pessoal chegando, olha lá, que coisa, eles vão me pegar, vão me matar, mas eu sou Deus, eu sou imperador, como é que eu faço? Aí Epafrodite chega para ele e fala assim: Nero, você é um deus, você é um rei, é um deus, você não pode morrer nas mãos dessa plebe ignara, dessa gentalha, você tem que se matar. Instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio? Induzimento. Aí o Nero fala: ai, realmente eu tenho que me matar, eu vou me matar. E aí ela diz: isso mesmo? Se mate? Mas você tem certeza? Tenho certeza, você tem que se matar. Ela está fazendo uma instigação. Ela induziu e está instigando. Mas como eu vou me matar? Como eu vou me matar? Eu não vou conseguir me matar. Ela pega uma adaga. Pega uma adaga e entrega para Nero. Nero, mate-se. E ele pega aquela adaga. Ela fez o quê? Auxílio ao suicídio. Aí ele pega a espada, a faca, e ele coloca no peito, e ele não consegue, e ele não tem coragem. Vem me ajudar aqui. Vem me ajudar. Isso. Aí você me ajuda definitivamente. Empurre a adaga de uma vez. E eu morro. O que ela fez? Homicídio. A ajuda dela é de homicídio. Tudo bem? Então o auxílio direto é um auxílio de homicídio. Tudo bem, gente? Última indagação a respeito desse tipo penal. Por que eu fiquei gritando pro Roberto: morra, Roberto, morra, Roberto, morra, Roberto? Eu, como diretor de cena, né? Eu era o diretor da cena. E eu dizia para ele: morra, morra. Eu não fiquei satisfeito quando ele não morreu. Por quê? Descubram esse enigma. Leia o tipo penal, hein? Leia o tipo, leia a pena. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. Não, esse pula, vai em frente, porque nós vamos ver depois. Vê a pena. Reclusão de 6 meses a 2 anos. 2 a 6 anos. Oh, vocês estão ruim de leitura, hein? Vai, lê direito, Roberto. Vai lá. Aqui está a pena reclusão de 6 meses a 2 anos. É que agora nós vamos pegar. Eu quero que vocês leiam o código antigo, para depois a gente voltar para isso. Muito bem, houve uma modificação no Código Penal recente de quando... Por isso que eu provoquei você. Leia direito, se você continuou lendo, você está certo, porque mudou o código. Vamos pegar um código antigo para tentar entender? Vamos lá. Depois a gente volta para cá, Roberto. Pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. Opa! Então, de acordo com a combinação do código anterior, do tipo anterior, ele precisava morrer. Precisava morrer para aplicar a pena.
Era como se for auxiliar o suicida desde que o suicida se suicide. Ou, pelo menos... Ou se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Tá bem? Então, no nosso dispositivo anterior, Roberto, precisava morrer ou, pelo menos, ficar com lesão corporal grave. E, aliás, o que é lesão corporal grave? O que você acha que é uma lesão corporal grave? Olha a pergunta que eu fiz. O que você acha que é uma lesão corporal grave? Você me responde assim: não te interessa. Não te interessa. O que eu acho não interessa. O que é importante é saber o que o Código Penal entende por lesão corporal grave. Correto? E o que é lesão corporal grave? De acordo com o Código, não de acordo com o que você acha. Porque eu acho que tudo é grave, né? Vou fazer um corte. É grave. Eu estou com um cortinho no dedo aqui, é grave. Bom, você pode achar que é grave. Mas o Código Penal classifica como grave aquelas lá do 129, parágrafo 1º, parágrafo 2º, né? Tudo bem, gente? Esse é o critério, né, que a gente usa para isso. O que é uma lesão corporal grave? Uma lesão corporal gravíssima. É aquilo que a lei diz que é. Não é o que você acha, Francisca. Não quero saber a sua opinião, quero saber o que o Código entende por isso. Você vai lá. Bom, então nesse caso, antigamente, no instigar, induzir, auxiliar, indiretamente, o suicida, só haveria aplicação de pena se o suicida conseguisse suicidar-se. Ou se o suicida, pelo menos, ficasse com lesão corporal de natureza grave. Aliás, vocês assistiram uma novela chamada O Bem Amado? Puxa vida, é uma novela muito antiga mesmo, né? Genial, espetacular. Tem no YouTube, procurem, assistam. É um espetáculo, é uma novela maravilhosa com Paulo Gracindo, o Dorico Paraguaçu, né? O Dorico Paraguaçu, Bem Amado, é linda. E tem uma personagem que é um farmacêutico. O farmacêutico tinha uma mulher que vivia traindo o farmacêutico. E ele ficava desesperado, descobria aquilo e queria suicidar-se. Pois ele passou a novela inteira querendo praticar o suicídio. E o Dorico Paraguaçu, que é o prefeito da cidade, queria inaugurar o cemitério. Só que ninguém morria. O cara, olha, a obra da minha gestão, um cemitério. Fez um cemitério maravilhoso, lindo, todo murado de branco, tudo preparado, preparou as covas. Precisava alguém morrer para inaugurar o cemitério. Ninguém morria. E passa a novela, e ninguém morre na cidade. E ele querendo inaugurar o cemitério. Bom, vem o farmacêutico e quer suicidar-se. Então o que ele faz? O Dorico passou a novela inteira ajudando o outro a suicidar-se, instigando, induzindo, auxiliando, fomentando. Não, sua mulher te largou, se mata, não tem jeito. Ele ficou a novela e o cara tentava e não conseguia. Por exemplo, tem uma cena lá, me lembro até hoje essa cena. O sujeito amarra uma corda na árvore e pula na árvore, passa um sujeito na hora, vai lá, segura, bota ele no cangote, fica segurando o suicida, não deixa matar. Aí o Dorico passa, fica bravo, deixa ele suicidar, a liberdade de expressão, a liberdade, cada um se mata do jeito que quer, mas não tem jeito, né? E é muito engraçada a novela, até que acontece um final que eu não vou contar para vocês qual é, né? Mas tinha tudo um sentido. Ele não poderia ser jamais punido ou tipificada a conduta dele de instigação, induzimento, auxílio indireto, porque o suicida não conseguia suicidar, não conseguia se matar, tomava veneno, vomitava e não fazia nada para ele, enfim, não era. Pois bem, em 2000, e assim nós fechávamos o estudo desse tipo penal, que para nós também, cá entre nós, também nunca vi um caso. 40 anos de formado, estudando direito penal, nunca vi um caso. 35 anos na vara do júri de Campinas, nunca vi um caso. Eu vi casos de investigação de suicídio. A polícia investiga para ver se alguém instigou, induziu. Nunca vi um caso dar numa denúncia, nunca vi. Mas, para nós aqui que estamos estudando, serve para estudar. Serve para a gente estudar o tipo penal, conduta, entender que são... Aliás, uma perguntinha. Se eu instigo, se eu induzo, instigo e auxilio, quantos crimes eu pratico? 3 crimes, né? 3 ou 1? Um só. É fazer isso ou aquilo, mesmo que eu faça tudo. Pega aquele tipo do artigo 33 da lei de entorpecentes, né? da lei de drogas. Tem 235 tipos penal, né?
Tem lá cuspir, olhar para cima, tossir, tem um monte de coisa lá. Se olhou para droga, já dá 33, né? Tem um monte de coisa. Se você fizer tudo aquilo, vende, expõe à venda, oferece, dá de graça. Se você fizer tudo aquilo, é um crime só. Não é isso? Tipo de conduta múltipla, aí entram lá os doutrinadores e inventam lá tipo de conduta múltipla, enfim, não nos interessa essa classificação, mas não só. Aqui, instigar, induzir, auxiliar indiretamente, é um crime só, tá bem? Mas em 2000, veja aí qual foi a modificação da lei, quando foi, você tem aí? Agora eu vou te salvar, Roberto, agora você não estava lendo errado, você estava lendo certo, eu que estava atormentando sua vida. 2019. Em 2019 houve uma modificação nesse tipo penal. Vamos ver as modificações que houve? Primeiro no tipo original. Como foi o tipo que ficou? Qual é o... 122 mesmo. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou a praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Tá, o que acrescentaram aí? Automutilação. Então não é só instigar, induzir ou auxiliar alguém a matar-se, mas a fazer uma automutilação. Pelo amor de Nossa Senhora da Carochinha. O que isso tem a ver com crimes contra a vida? Quem foi o gênio da dogmática penal que inventou de enfiar esse troço aí nesse tipo penal, só para complicar a nossa vida? Por que não pegar lá no 129, né? E puseram lá no 129? Põe lá no 129, cria um tipo diferente. Não, eles metem no crime contra a vida. Aí nós vamos dizer assim, mas o legislador errou. Como é que o legislador errou? O legislador não erra. Ele fez, a gente que tem que adaptar a teoria ao que o legislador quer. Então quer dizer que isso é crime contra a vida? Ou então nós temos que entender que a vida tem uma dimensão muito maior. Quando ela interfere na automutilação também é contra... Olha, gente, eu não sei resolver isso. Vocês me desculpem, mas a minha inteligência não é suficiente para isso. O que eu sei é que vou esquecer essa polêmica toda sobre crime contra a vida, ser ou não, e dizer o seguinte: nós temos aí praticamente dois tipos aí embutidos um no outro. Induzir, instigar, auxiliar indiretamente alguém a suicidar-se, ou induzir, instigar, auxiliar alguém à automutilação. Foi um tipo de final de semana que algum legislador assistiu aqueles programas de domingo, né, e viu uma reportagem sobre aquelas crianças que se automutilavam por causa do fantástico, por causa da internet, né? Aqueles jogos, etc e tal, as crianças se automutilam. O cara correu na segunda-feira no Congresso Nacional, fez um tipo penal, uma emenda nesse tipo penal, enfiou lá, todo mundo tinha assistido ao programa, ficaram emocionados e aprovaram. E aí nós vamos ter que lidar com esse imbróglio aí, né? Com essa maluquice aí. Eu não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, muito pelo contrário, eu estou dizendo que enfiaram no lugar errado. E nós vamos ter que entender isso aí com o tempo. Mas na prática, o fato, o tipo, dá pra gente resolver. Tudo bem? Vamos lá. Mas vamos ver as modificações que houve. Por favor, não é modificações que houveram, hein? Por favor, cuidado com esse verbo haver aí, que vira e mexe, dá rasteira na gente. Houve. Havia pessoas, não haviam pessoas. Eu essa semana mesmo fiz um julgamento lá, tem um advogado que falava, porque haviam muitas pessoas no bar. Não haviam, por favor, você destrói a defesa. Fala um haviam desse. Ninguém mais presta atenção no que você está falando, porque só fica pensando no haviam. Havia muitas pessoas. Há muitas pessoas. Não é muitas pessoas, haviam, tá? Tudo bem, gente? Desculpa eu falar essas coisas, mas eu ouço isso, me dói tanto o ouvido. Mas eu estou falando para o bem de todos nós, porque às vezes a gente faz um erro crasso assim e se reflete em tudo, né? Vamos lá, havia... Vamos lá para o tipo penal, vamos ver o que mudou? Parágrafo, vamos ver os parágrafos agora. Roberto, ajuda aí. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. A pena é duplicada
se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou... Tá, então volta aqui, não esquece esse duplicado aí, porque se é duplicado nós já estamos falando em causa de aumento de pena, tá? Então vamos voltar um pouco na cominação. Então quando ele cominou as penas, ele adotou mais ou menos o critério antigo, né? Precisava ou o suicida morrer ou então ficar com lesão corporal grave. Da mesma forma, ele estendeu para automutilação. Gente, automutilação sem lesão corporal grave, sinceramente, eu acho que eu vou ter que voltar para minhas aulas de medicina legal para tentar entender isso. Porque automutilação, tem automutilação leve? Mutilar é tirar uma parte. Será que tirar uma falange do dedinho não seria? Olha, vai dar um trabalho, vocês divirtam-se, porque vocês vão ter aí como advogados, como defensores, vocês vão ter muito trabalho num tipo penal como esse, né? Para entender exatamente. Mas tá aí, tá claro. Se for uma automutilação que caracteriza o 129 nas suas figuras graves, lembra que nós fizemos? O que é uma automutilação grave? É aquela do 129, não é isso? Tá? Que mais? Então leia novamente para a gente entender. Do caput do 129? Depois do caput, o parágrafo. É parágrafo primeiro? É. Parágrafo primeiro, leia o parágrafo primeiro. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129. Ah, que bacana que esse código fez aí. Vocês se lembram, não sei se vocês estudaram o 129, mas quando ele estudava o 129, lá não está escrito lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Só diz, parágrafo primeiro, dá uma cominação maior do que do caput. Parágrafo segundo, dá uma cominação ainda maior, cominação. Mas em nenhum lugar está dito lesão corporal grave e gravíssima. Isso é uma invenção doutrinária. Não é mais. Está aqui, a lei reconhece essa expressão. Lesão corporal grave, parágrafo primeiro. Lesão corporal gravíssima, parágrafo segundo. Pronto, resolvemos o nosso problema doutrinário. Vamos lá? Continue. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Uma outra cominação. E aí? A pena é duplicada. Agora é outra. A pena é duplicada quando? É parágrafo segundo? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Então não mude não do parágrafo. Vamos ficar lá naquele lá. Então o parágrafo primeiro é que você não falou os parágrafos, foi lendo tudo, você me enrolou aqui, eu fiquei meio zonzo aqui. Então vamos lá. Parágrafo primeiro. É se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 129. Tudo bem? Tudo claro? A reclusão... A única dúvida que eu tenho é o seguinte, isso aí é elementar ou faz parte da cominação? A mesma discussão que nós tínhamos com o código anterior voltou a ter. Quer dizer, a morte do suicida, o que é? É elementar? Mas está na cominação? Como é que eu ponho uma elementar na combinação? Dizem alguns doutrinadores que sim. Foi meio esquisito, mas ele colocou a morte ou a lesão corporal grave e tal, como elementar, lá no meio da combinação, para poder determinar a combinação. Pode ser interpretado assim, perfeitamente. Tá? Outros dizem que era condição objetiva de punibilidade, é uma discussão imensa. Mas enfim, precisa morrer, precisa ter lesão corporal grave. Desculpe, aí é a lesão corporal grave, né? Isso. Agora o parágrafo segundo. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Então aí é igual antigamente, né? Se morre, a pena é maior, né? Ou se da automutilação resulta morte, também é reclusão de 2 a 6 anos. Que mais? Agora é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º agora. Tudo isso é novo. Duplicada. Opa, pena é duplicada, nós já estamos falando em aumento de pena. Causa de aumento de pena. E é circunstâncias que aumentam a pena. Circunstâncias com as quais os juízes vão trabalhar para aplicar a pena no terceiro momento do processo trifásico de aplicação de pena, tá bem? O que acontece então? A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Aí já vai entrar no parágrafo 4. Tá. Então no parágrafo 3º são causas de aumento de pena. Está claríssimo, nós já vimos que é motivo torpe, motivo fútil, egoístico. Continue. Parágrafo 4º agora. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real.
Tá? Que é exatamente o que motivou lá no programa de domingo a elaboração posterior dessa lei. Né? O pessoal na internet fazendo essa instigação, induzimento. Auxílio é meio difícil, né? Mas instigação e induzimento pode ser mesmo pela internet, por esses meios. Muito difícil, mas não é impossível, porque eu não acho nada impossível, né, nesse mundo da internet. Mas enfim, vamos lá. Parágrafo 5º. Tem parágrafo vindo ainda. Nossa, não acaba esse negócio. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Bem, são circunstâncias bastante específicas. Vamos lembrar apenas que há essas hipóteses, né? Talvez alguém tenha pensado, vamos ressuscitar esse tipo penal que está tão esquecido, né? Esse negócio de auxiliar suicida aí, ninguém usa. Então vamos inventar um troço mais bacana aí, vamos enfiar esse automutilação aí, que estava na moda, para dar um charme a mais para esse dispositivo. Talvez seja isso o dispositivo. Mas com a devida vênia, acredito que se tivessem pegado tudo isso e colocado lá no 129, né? Embora eu não acredite na criminalização primária para resolver nada, mas enfim, se a ideia era essa, por que enfiaram aí nos crimes contra a vida? Não sei responder para vocês isso, não sei. Eu acho que é mais por erro mesmo. E agora nós vamos ter que trabalhar isso, mas eu acho que não vai atrapalhar o curso de vocês eu não saber responder isso aí. Talvez fique um enigma para a gente ficar pensando nisso e tentar descobrir uma solução para isso. Tudo bem? Chegamos então aqui, mais alguma dúvida com relação a isso? Desenvolvemos aqui, podemos apagar. Olha quanto que nós evoluímos. Estamos chegando no final. Então nós estamos aqui na linha da vida, né? Na linha da vida, nós colocamos o 121, o 122... E aqui, bem aqui nesse espacinho, né? Está o parto. Logo depois do parto, mãe, estado puerperal. Né? Colocamos o 123, o infanticídio. Tá bem? Mas e o ataque à vida antes do início do parto? Nesse período aqui. O ataque à vida nesse período. Como é que chama? Aborto. Aliás, aborto é o produto do abortamento. Na verdade, se nós fôssemos mais rigorosos, nós diríamos que é um abortamento e não um aborto. O aborto é o produto do abortamento, é o feto morto, esse é o aborto. Mas todo mundo fala aborto, né? Eu já disse isso 3 vezes aqui nessa aula e vou falar pela última vez. Lutar com as palavras a luta mais vã, entanto lutamos mal rompe amanhã. Carlos Drummond de Andrade. Não vamos ficar aqui lutando inutilmente com as palavras. Vamos chamar de aborto, porque todo mundo fala aborto e eu não vou ficar aqui criando caso à toa, né? Então o que acontece nesse período aqui é aborto. O ataque à vida, portanto, durante esse período, antes do início do parto, é aborto. Tudo bem? Mas é a partir de que momento? Esse é o grande... Nós já falamos isso na primeira aula, eu me lembro disso, que nós abordamos isso. Lembra-se que na primeira, não, foi na segunda aula, que nós dizíamos o seguinte: quando é que começa a vida? Pronto, aí nós vamos ter uma discussão interminável, né? É na anidação, é na concepção, é não sei o quê. No espermatozoide tem vida, no óvulo tem vida, não tem vida. Até no pensamento tem vida. E aí não, acabou, não tem mais jeito de entrar em acordo. Nós vamos aqui quebrar o pau. Aí eu disse o seguinte, gente, muito linda essa discussão, mas isso nada me interessa. O que me interessa é saber qual é a conduta tipificada. Eu quero saber a partir de que momento o Código Penal tipifica o ataque à vida. É isso que eu quero saber. E aí nós vimos o aborto. E o conceito de aborto qual é? Aí eu pedi para vocês olharem para o tipo penal. Leiam os 3 tipos de aborto. E me digam o que há de comum nesses 3 tipos.
Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. 124, né? 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante. 126. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. O que há de comum nesses três tipos penais? Quem pratica o abortamento no 124? A própria mãe, né? A mãe? A gestante. Gestante. A gestante. No 125, tem gestante também? Provocar aborto sem o consentimento da gestante. De quem? Sem o consentimento da gestante. De quem? Provocar aborto. Sem o consentimento de quem? Da gestante. Gestante. E o 126? Provocar aborto com o consentimento da gestante. De quem? Da gestante. Então tem que ter gestante. Tem que ter gestante. Ou seja, a mulher tem que estar grávida. Não existe abortamento se a mulher não está grávida. Combinamos? Estamos acertados? Então, atenção, atenção, senhores passageiros. Eu não preciso saber quando começa a vida. Eu preciso saber quando começa a gestação. Ou seja, o direito penal só resolveu interferir no ataque à vida a partir do início da gestação. Antes do início da gestação, mas existe vida no espermatozoide. Não interessa se existe vida no espermatozoide. O direito penal não interfere no ataque aos espermatozoides. O direito penal não interfere em nada que acontece antes do início do parto. Desculpa, do parto não, desculpe, da gravidez. E aí, então, a pergunta é relevante. Quando é que nós dizemos que a mulher está grávida? Quando é que começa a gestação? Quando o espermatozoide encontra com o óvulo? Lá no laboratório, fazem uma inseminação artificial. Pegam o óvulo, pegam o espermatozoide, fazem eles se encontrarem, põem num tubo de ensaio, tem um embrião. Um monte de embriãozinho no tubo de ensaio. Começou a gravidez? A mulher está grávida? A mulher está grávida? Então quer dizer que se eu jogar isso aí na lata de lixo, se eu jogar na privada, der descarga, é aborto? Não é aborto. Ah, mas não deve fazer isso porque Deus vai te mandar para o inferno, Deus não perdoa, isso é um absurdo. Onde é que a gente vai? Espera aí. Eu estou falando de direito penal, gente, por favor. Vocês podem achar que Deus vai punir, que Deus não gosta, que achar... mas o direito penal não se afeta com isso. Ou resolveu não criminalizar o ataque aos embriões. Então eu preciso, além de ter o embrião, a implantação. Precisa colocar na mulher, ele precisa fazer aquela navegação, entrar lá no óvulo, se aninhar no ninho. Quando ele chega no útero e se aninha, nidação, aí a mulher está grávida. Aí vem o médico e fala, você está grávida, parabéns. A partir do momento da nidação. Aí a gravidez. Aí o direito penal entra no jogo. A nidação. Tá? Então, pro direito penal, pro conceito de direito penal, nós só nos importaremos com a vida a partir da nidação. Se houver o ataque à vida a partir da nidação, nós vamos chamar de aborto. 124, 125 e 126 é onde incide o direito penal. Iniciou o parto, olha lá, iniciou o parto, pronto, já é homicídio dali para frente. E esse homicídio não será homicídio, será infanticídio, se nós tivermos essas condições do 123. Tudo bem? Tá clara essa linha para vocês? Então, podemos dizer, aborto até o início do parto. Do início do parto para frente é homicídio. A não ser que seja infanticídio, nessa situação específica. Tudo bem? Mas o importante é isso, que antes da nidação não
Tipo penal, é atípica conduta. A pílula do dia seguinte, isso já deu pano para manga e discussão. A pílula do dia seguinte é abortiva? Não é, por favor, não é abortiva. Por quê? Porque ela atua antes da anidação. A anticoncepção de emergência, falando melhor, ela atua nesse período aqui, ó. Ela impede ela impede a anidação, que muitos obstetras chamam de concepção. Então, antes o ataque à vida, ainda que vocês entendam que haja um ataque à vida, não é é atípica, é uma conduta atípica. Tá claro, gente, para vocês isso? Vocês podem discutir na igreja, vocês podem discutir na aula de filosofia, mas na aula de direito penal, não. E infelizmente nós ouvimos uma campanha, inclusive governamental, numa certa época, dizendo isso, que a pílula do dia seguinte era abortiva. Por favor, isso é um erro crasso com relação a isso. Tá certo? Por isso que as políticas de incentivo à pílula do dia seguinte não são políticas abortivas. Tá claro isso? Deu para entender o sentido disso? Tá. Bom, então quais são os tipos penais que interferem nesse período, que nós chamamos de aborto, essa conduta de aborto? Então a primeira delas, 124, vamos ler outra vez? 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. São os crimes praticados pela própria gestante. É o chamado autoaborto. Autoaborto não significa o feto que se suicida, né? É autoaborto, é o crime praticado pela própria gestante. Ou ela própria pratica o abortamento, ela ingere a medicação, ela coloca a vagina, o medicamento intravaginal, ela toma... Eu vi um caso de uma moça que deu um tiro de 38 na barriga. Olha, a gente fala, nossa, mas que mãe horrorosa. Não, é que moça desesperada, né? Imagina o desespero dessa mulher que dá um tiro na barriga para se livrar daquilo. Mas que coisa feia falar se livrar daquilo. Gente, pensem no sofrimento que essa mulher estava tendo, que chegou a esse ponto de perturbação para dar um tiro de 38 na barriga. E fazem mil outras coisas, né? Mas enfim, quando a própria mulher pratica a conduta, é o autoaborto. Ou então ela consente que outro pratica. O que acontece é um fenômeno interessante, não é? São duas pessoas, cada um num tipo penal diferente na mesma ação. Leia o 126. Olha o 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, olha, a gestante autoriza uma outra pessoa a praticar o abortamento. E a mulher autoriza o médico a praticar. O médico pratica, o médico é 126, ela é 124. O tipo penal diferencia aí. É um tipo penal para um e um tipo penal para o outro. Quem praticou o abortamento foi o médico. A mulher teria sido partícipe no consentimento. Mas ela não é partícipe porque ela tem tipo próprio. Então tem o tipo próprio para a mulher, que é crime próprio, e tem o tipo do médico, que não é próprio. Tá claro? Bom, aqui é com o consentimento e aqui é sem o consentimento, né? Esse é o mais grave. Praticar e eu tenho vários casos assim, principalmente de homicídio, né? Homicídio, eu só tenho casos de abortamento. Também é outro tipo penal que não existe, né? Na prática forense, né? Existe atualmente, não existia até há pouco tempo, mas houve um recrudescimento com relação a isso, começaram a pegar as mulheres aí e criminalizar mulheres por causa disso, uma coisa terrível. Mas o que acontece com mais frequência de chegar a juízo são crimes incidentais, né? Ele mata uma mulher grávida, então ele responde pelo homicídio e pelo abortamento. Pelos dois crimes, né? Eu tenho vários casos assim. Feminicídio com abortamento doloso, né? Pelos dois. Tudo bem? O tipo penal, então, 124, autoaborto, 125, sem consentimento, 126, com consentimento. Eu também nunca entendi por que não inverteram isso aqui, né? Na lógica minha seria 124, consentir, 125, com consentimento, 126, sem consentimento. Mas inverteram, né?
inverteram e botaram sem consentimento antes. Mas tudo bem. Até ajuda a gente a fazer um processo de brincadeira aqui para entender. Você faz a volta, tá bom? E as penas são diferentes, né? Essa é a menor, essa é a maiorzinha e essa é a maior pena. Né? É lógico que esse processo de criminalização do aborto é um processo, esse processo de criminalizado, criminalização primária, é fruto da ideologia patriarcal, de controle da sexualidade feminina. Eu estou absolutamente convencido com isso. É para proteger a vida do feto. Não é. Desculpe, mas não é. Isso é conversa mole, para enganar os outros. Na verdade, é um instrumento de controle da sexualidade das mulheres. É para isso que serve. O tempo todo a senhorita vai ter uma espada de Damocles na sua cabeça. Não faça o abortamento, não autorize a fazer. Seja uma mãe maravilhosa, a maternidade é sagrada, não mate. É para eu controlar a sexualidade dela. É para isso que existe. Gente, isso é tão evidente. Faz quantos e quantos anos que isso está criminalizado. No Brasil é criminalizado o abortamento desde o nosso primeiro Código Penal. No Império. Desde o nosso primeiro Código Penal já criminalizava o aborto. Por isso que acabou o aborto no Brasil. Pratica o aborto. Ninguém pratica o aborto, que é crime, então não praticam. Eu não conheço nenhuma mulher no Brasil que pratique aborto. Que bobagem que eu estou falando, né, gente? Cada 5 mulheres, pelo menos uma já praticou aborto. Olha, são coisas terríveis. 1, 2, 3, 4 e ainda morre. 1, 2, 3, 4, fartou que praticou. É isso? Né? Gente, então não está segurando, não está contendo, não está protegendo vida nenhuma de feto. Isso é uma bobagem. Se é verdade que o abortamento é para proteger a vida do feto, deu errado. Precisamos pensar em outra fórmula, porque não deu certo, porque não está protegendo. E pior, está acarretando com a morte da mulher. Então não protege a vida do feto e mata as mulheres. A não ser que eu seja muito canalha e dizer assim, mas também a mulher faz porque quer, então que morra. Olha onde é que nós chegamos. E nós sabemos que não é assim. Né? Aliás, a criminalização do aborto, ela viola 3 princípios penais. 3 princípios penais de forma muito clara. Muito clara. Princípio da princípio da subsidiariedade. Existem outras formas de evitar o abortamento. Não precisa criminalizar. Um deles, por que as mulheres praticam abortamento? Por causa da gravidez indesejada. Você já viu alguma mulher com gravidez desejada praticar abortamento? Ora, faça favor. Não estou discutindo o motivo pelo qual desejam ou não. Mas o abortamento só acontece a partir do momento que a mulher não deseja mais a gravidez. Ponto. Então a melhor eficácia, a melhor fórmula para se evitar o abortamento é evitar a gravidez indesejada. Será que ninguém pensou nisso antes? E qual é a melhor forma de se evitar a gravidez indesejada? É evitar a gravidez. Então, se nós tivéssemos um programa de anticoncepção mais eficaz, eficiente, nós evitaríamos os abortos, que a mulher não fica grávida. Eu nunca vi uma mulher não grávida praticando aborto. Conhece alguma? Isso não existe. Isso é crime impossível. Né? Isso não existe. Então, subsidiariedade. Há outras, não é nosso assunto aqui muito específico, nós podemos conversar muito sobre isso. Eu vou mandar para vocês depois uma decisão minha sobre isso. Eu escrevi um livrinho sobre isso, explicando tudo isso. Existem outras fórmulas. O direito penal não pode atuar se não for por última ratio. É isso? Idoneidade e racionalidade. Idoneidade tem que ser útil. Quando o direito penal lança a mão da tipificação de uma conduta, que é uma coisa violenta, tem que ser útil. Gente, são milhares e milhares e milhões de abortamentos sendo praticados. Não está dando certo, não está resolvendo, as mulheres continuam fazendo. Então, não é idôneo. E não é racional também, porque você não pode ficar pior a situação do que era antes. Ora, nós não salvamos os fetos e matamos as mulheres. E as mulheres que não morrem ficam com sequelas terríveis. Então, orfandade, etc., enfim, as consequências para a mulher e as consequências sociais são muito piores do que as próprias consequências do abortamento. Se nós estamos combatendo o abortamento e causando males muito piores.
Então, se vocês são contra o abortamento, precisam acabar com o aborto, tá bom, vamos descriminalizar. Vamos começar por aí. Descriminaliza e vamos enfrentar a coisa. Tem uma expressão errada dizer, né? Enfrentar de frente. Nunca vi ninguém enfrentar de costa, né? Mas vamos enfrentar cara a cara, vamos olhar para o problema, vamos trazer o problema, vamos assistir as mulheres. Ao invés de apontar para você com a pena da criminalização, eu vou estender a mão para te ajudar. O que você precisa? O que está faltando? O que está acontecendo com você? Ou seja, a sociedade precisa estender a mão para as mulheres, precisa dar empoderamento, dar condições econômicas, sociais, igualdade. E vamos por aí afora. Quer dizer, vamos enfrentar a ideologia patriarcal e dar condições para as mulheres optarem livremente. E o direito ao próprio corpo, não vamos ficar interferindo nas decisões das mulheres, com todas essas consequências. Mas enfim, infelizmente, quando cai um caso comigo de abortamento, eu já começo por aí. Isso não é crime, que viola os preceitos constitucionais todos. Então é a típica conduta e ponto final. Mas, como nós estamos aqui num campo de estudo, nós vamos estudar isso aqui. Então nós temos esses 3 tipos penais. Combinado? 127, vamos lá? As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Tá bem? Então, o 127, ele traz a previsão de causas de aumento de pena, correto? Causas de aumento de pena. São, olha lá, atenção gente, resultados agravadores. E além da morte do feto, porque o abortamento se consuma com a morte do feto, repito, o abortamento se consuma com a morte do feto, é crime contra a vida, tem que morrer o feto. Por isso precisa provar que nasceu com vida e que morreu. Tá bem? Vamos lá. 127. Acontece alguma coisa além. Outro resultado. Lesão corporal grave na gestante. Ou então morte da gestante. Combinado? Então são resultados que vão... Olha, eu já tenho um resultado, que é a morte do feto. Agora acontece um outro resultado, que é a lesão corporal grave. O que é a lesão corporal grave? Vamos lá no 129, parágrafo 1º. Né? Que é o grave. Aí é grave ou gravíssimo, porque não pode ser gravíssimo, grave, gravíssimo, não grave é. Olha como o Código Penal traz problema para nós, né? Disseram que grave é só o parágrafo 1º, né? Então aí eu interpretar, não, se dá o parágrafo 1º é grave, se dá o gravíssimo não dá nada, porque não está previsto como gravíssimo. Olha que imbróglio. Não, esse grave é grave ou gravíssimo, tá? Desconexo, nós temos que fazer um esforço interpretativo para isso. Mas o fato é que são resultados agravadores. Resultados agravadores. Tá bem? Primeira pergunta, para que tipos penais eles aplicam esse resultado agravador? 124, 125, 126? Leiam 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores... Roberto, que artigo você está lendo? O 127. Quais são os 2 artigos anteriores ao 127? O provocar aborto sem consentimento da gestante e provocar aborto com consentimento. Ou seja, 125 e 126, né? 125, 126. Existe alguma coisa mais difícil que isso? Quais são os 2 anteriores ao 127? Isso! Maravilha! Então não está o 124? Por que não? Por que não está o 124? Olha lá, doutora Francisca. Por que não está o 124? Porque o próprio tipo penal fala as penas combinadas nos 2 artigos. Tá, e por que ele não falou com os 3? Nos 3? Porque o 124 é crime da gestante. Você vai aumentar a pena dela porque ela ficou com lesão corporal grave? Você vai aumentar a pena dela porque ela morreu? Tudo bem? Tem lógica isso? Entenderam o sentido? Só vale para esses 2 porque não dá para aplicar contra a gestante. Vai aumentar a pena dela porque ela se automutilou. Vai aumentar a pena dela porque ela morreu. Aí não tem jeito mesmo, né? Tá claro? Tá. Quer dizer que se eu der um tiro na barriga de uma mulher para praticar o abortamento, você está grávida. Eu faço um alvo na sua barriga e dou um tiro
na sua barriga. Mata o feto. Aborto. Só que você morre também. 127, correto? É homicídio, né? É homicídio? Então é abortamento mais homicídio? A pena aumentada. A pena aumentada ou é homicídio mais aborto? Estão entendendo o problema? Eu não quero que vocês pensem na solução, eu quero que vocês prestem atenção no problema. Gente, atenção, 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 atenção e mais um pouquinho de atenção. Preocupe-se sempre com os problemas, não com as respostas. No seu processo lá, preocupa com o problema que você tem na mão e não com a resposta que será dada. Primeira coisa é entender o problema. Se você não entende o problema, você não vai conseguir entender a resposta. Toda pergunta é assim, entenda a pergunta. Ou seja, entender a pergunta, entender qual é o problema que ela envolve. Depois a gente vai atrás da resposta. Então o que eu estou dizendo? Eu dou um tiro na barriga de uma mulher com calibre 12. Exploda a barriga da mulher. Ah, eu quero matar o feto. Arranca a barriga da mulher inteira, mata a mulher junto. Eu quis matar o feto? Abortamento. Alguém tem dúvida? Abortamento. Uma norma esquisita de abortamento, mas é abortamento. Dá um tiro de 12 na barriga da mulher. Eu quis matar a mulher? Não. Dou um tiro de 12 na barriga de uma mulher, não quero matar a mulher. Eu quero fazer o quê? Só arrancar a barriga dela? Feminicídio, né? Seguido com abortamento. Bom, feminicídio pode ser nas circunstâncias todas aquelas, mas é homicídio, não é? É homicídio. Então eu tenho dois crimes. Eu tenho abortamento e tenho homicídio. Então não é isso aí. Não é esse 127. Então se eu tenho dolo no homicídio, no abortamento e dolo no homicídio, não é o 127. Então que morte é essa do 127, por favor? Dolosa ou culposa? Culposa. Então isso aqui é para ter dolo, gente. Só pode ser morte culposa. Não pode ser morte dolosa, porque se for morte dolosa é homicídio. Então, aborto seguido de morte da gestante é aborto doloso seguido de morte culposa. Porque aborto doloso mais morte dolosa são dois crimes, homicídio e... Tá claro isso? E se for aborto culposo? A mulher está grávida e toma uma medicação lá e acaba acarretando o abortamento. Morte culposa. Qual é o crime que ela praticou? Nenhum. Existe previsão legal de aborto culposo? Qual é o truque? Como é que eu sei se existe a modalidade culposa ou não? Se tiver escrito. Isso, basta ser alfabetizado. Se você souber ler, você resolve isso. Lê. É só ler os tipos. Se tiver escrito lá, pune-se culpa, é que tem. Se não tiver referência à culpa, não existe. Tá bem? Então não existe aborto culposo. Olha a descoberta que nós acabamos de fazer. O aborto culposo não é punido pelo Código Penal. Oh, então quer dizer que a vida está abandonada. Não. O médico que carretar um aborto culposo vai responder, não por crime, mas vai responder uma indenização civil. Mas não é crime. Não precisa estar tudo no Código Penal, gente, pelo amor de Deus. E o Código, a vida precisa ser protegida. Precisa, mas não no Código Penal. Quem é que inventou essa história de que para proteger a vida tem que ser crime? Essas coisinhas que as pessoas enfiam na cabeça e ficam martelando e não pensam. A vida do feto não é protegida pelo direito penal contra ataque culposo. Da indenização, o médico pode ser demitido do hospital por ter erro médico, pode fazer o que quiser com ele, mas não é crime. Pode ser ilícito civil, ilícito administrativo, moral, ético, religioso, o que for. Vai para o inferno, vai o que for. Mas não vai para a cadeia, porque é atípico. Perceberam isso? Eu gosto de dizer isso para mostrar para vocês a dimensão dessa interferência do direito penal. Não é que a vida está... Portanto, se eu revogar, tirar o direito penal daqui, do aborto, isso não significa que a atitude do abortamento está sendo desprezada totalmente. Não está querendo dizer que o feto está abandonado.
nós podemos ter outras formas de proteger a vida do feto fora do direito penal, porque a intervenção do direito penal é maluca, é absurda, é violenta demais. Será que dá para entender isso? É só isso. A minha proposta é essa: tira do Código Penal isso aí e vamos enfrentar essa problemática toda fora do Código Penal. Só isso. Viola a subsidiariedade, viola a idoneidade, viola a racionalidade. Porque não é racional você produzir mais bens, mais males para a sociedade, mais mal do que bem. A situação está ficando pior, a emenda fica pior que o soneto. É por isso que nós temos que descriminalizar o abortamento. E mais, o sistema internacional, interamericano de direitos humanos, toda a sua complexidade de tratados, decisões, tudo demonstra claramente o posicionamento de que a criminalização do abortamento é incompatível com a garantia da saúde da mulher. Está escrito expressamente em tratados, decisões no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Portanto, é inconstitucional porque viola aqueles princípios, é inconvencional porque viola os princípios de direitos humanos. Ou seja, quando vocês tiverem um caso de abortamento nas mãos, aleguem tudo isso, mostrem para o juiz que é um absurdo tudo isso. Tá bem? Vamos lá, 127. Então nós temos um caso de resultados agravadores, mas culposo, praeter dolo. 2 resultados: morte do feto dolosa, com resultado culposo posterior. Nesses 2 casos. Certo? Praeter dolo. 128, vamos ver, acho que é o nosso último artigo. Eu peço mais 10 minutos para vocês. Eu sei que já são 9h05, mas nós começamos um pouco atrasado, então nós vamos avançar um pouquinho, mais uns 10 minutinhos, para nós concluirmos, pelo menos no artigo 128, que é uma questão estupidamente interessante. Não se pune aborto praticado por médico. Opa, primeira pergunta. O que significa não se pune o aborto? Esta semana saiu do Ministério da Saúde uma afirmação. Eu ia falar uma afirmação burra, mas não vou falar. Vou falar uma afirmação ignorante. Não vou falar que é burra porque fica... Porque não é burra, porque é inteligente, porque é ideológica. É mais uma manifestação ideológica. Eles sabem que estão falando bobagem. Sabem. E estão falando. E estão pondo no documento oficial e estão dizendo para todo mundo. Vamos reler isso aí. Não se pune o quê? A mulher? Não se pune? Leiam, por favor. Não se pune? O aborto praticado por médico. Não se pune o quê? O aborto. Não se pune o quê? O aborto. Não se pune o fato típico. Isso já foi resolvido em 1940. Vocês peguem lá a obra de Nelson Hungria. Nelson Hungria. Reacionário. Nelson Hungria. Não tem nada de moderninho no Nelson Hungria. Nada de progressista, nada de feminista. Ele já dizia isso. Não se pune o tipo penal. Não se pune o fato típico. Ou seja, não há crime. Claro, ele não fala não se pune o médico, não se pune o aborto. O aborto não é criminoso, é excludente. Nós vamos ver agora 2 excludentes de ilicitude. O que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. Aí exclui a ilicitude. Logo o abortamento é típico, mas não é ilícito. Logo é um abortamento lícito. Logo não é crime. E se não é crime, é conduta lícita. Se é conduta lícita, é ato médico que a mulher tem direito a praticar. Tem direito a praticar, o Estado tem o dever de garantir que ela pratique sem morrer. É simples assim. Portanto, o Ministério da Saúde tem que dar todas as condições. Ah, mas eu sou a favor contra o aborto. Não interessa se o senhor é contra ou a favor do aborto. O que me interessa é que o senhor é ministro da Saúde e o senhor tem que garantir às mulheres que façam um abortamento dentro desse dispositivo. Ah, mas não existe aborto legal. Existe sim, está escrito aí. Existe. Vamos discutir essas filigranas, as palavras, né? Não é aborto legal, não, o melhor seria abortamento, não é nem aborto lícito, né? Abortamento lícito. Então o correto seria abortamento lícito, seria o mais correto.
Mas para que nós vamos ficar discutindo? É aborto que a lei prevê. Então é aborto legal mesmo, acabou. Não vamos ficar discutindo bobagem. Para tentar enganar as mulheres, para tentar enganar as pessoas. Não, é aborto legal. Ou abortamento lícito, como queiram. Não criminoso. Combinado? Quais são as hipóteses? Quando o aborto é necessário. Senão... Bom, mas tem que ser praticado por médico, né? Pode ser por médica? Também. Lógico, médico ou médica. Ah, mas não está escrito médico, é só médico, não é médica. É por aí a nossa discussão? É lógico que não, né? E mais, pode ser pela enfermeira, pode, numa extrema necessidade, pode ser por qualquer um, pode ser até por mim. Vamos lá, continue. Que situação? Se não há outro meio de salvar a vida. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, né? Primeiro caso, terapêutico. E aí não precisa ser o caso, a mulher está morrendo. A mulher está morrendo, corre lá e tira o feto, para ela não morrer. Não é, pode ser uma doença que vai causar a morte dela ao longo do tempo. Pode ser, existem vários estudos sobre isso. Esta semana mesmo, não precisa de autorização judicial, mas esta semana mesmo, uma mulher dizendo que estava com uma doença seríssima, uma mulher com idade já avançada para a gravidez, corria risco sério de vida no prosseguimento da gravidez e pediu autorização e eu dei autorização. Não precisa de autorização, o médico faz sem, mas ela queria, também não vou deixar a mulher na jogada sarjeta, né? Eu dei autorização e ela vai fazer o abortamento com autorização judicial, mas não precisava, porque o próprio sistema de saúde detecta isso e faz a opção para salvar a vida da gestante, interrompe a gestação. Nesse confronto entre a vida da mulher e a vida do feto, vai salvar a vida da mulher, interrompe a gestação. E abortamento causa a morte do feto. Não vamos dourar a pílula aí, não vamos ficar disfarçando. É isso. E é para salvar a vida da mulher. Eu perguntaria até vocês o seguinte: quanto % de risco a mulher pode suportar? Se você vai procurar o médico e o médico fala assim para você: você tem 10% de chance de morrer se continuar essa gravidez. O que você faz? E você, o que você faz? Se o médico disser para você: você está grávido, 10% de chance de morrer. Não, olha, fica tranquilo que você tem 90% de chance de sobreviver. Você é homem, né? Você nunca vai precisar responder essa pergunta, você não se preocupe. Vou só perguntar para as mulheres, porque nós homens não podemos dar palpite nisso. Nós somos homens, que nós temos que discutir com isso. Mulheres, 10% é muito, é pouco? Aí agora tem umas heroínas que falam: não, pela vida do meu filho eu suporto os 10%. Tá bom, você, né? Mas ela não. Ela não quer suportar 10% não. Qual é o risco? Qual é o risco? É evidente que se há um risco, seja de 10%, 5% e 90%, para mim é a mesma coisa. Cada 10, uma morre. Fica tranquila, porque 9 sobreviveram. O senhor tem a lista das últimas 9 aí? Porque se eu tiver as últimas 9 e eu for a 10ª, eu estou perdida, estou morta. Não é isso? Então a gente precisa dar uma dimensão interpretativa maior, mais ampla, mais concetânea com a realidade em razão desse dispositivo, né? Mas é o abortamento terapêutico. E a segunda hipótese, qual é? Não se põe o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Estupro. Por muito tempo afirmou-se isso. Tem que ser estuprada. A mulher tem que ser estuprada. Estupro o que é? Antes era a penetração do pênis na vagina. Agora ampliou, né? É a penetração do pênis na vagina, conjunção carnal, mais qualquer outra ato libidinoso. Mas dá para engravidar sem penetração de pênis na vagina? Dá, lógico que dá. Lógico que dá. Às vezes é uma desgraça, mas dá. Acontece, né? Há uma ejaculação externa que acaba... E pode engravidar. Então, o estupro na sua dimensão toda. Mas eu digo, e se for uma violação mediante fraude? Não foi estuprada. É fraude. Então não pode praticar o abortamento. Desculpe, mas a gente tem que ampliar também por 2 motivos. Um, porque dá para aplicar analogia em normas expansivas, ampliativas, quando elas são restritivas da criminalização. Não é isso? Elas são descriminalizadoras, então posso, por analogia, ampliar. Mas não é isso.
Veja, se vocês depois, desculpem, eu não anotei o dispositivo, mas dá para vocês encontrarem depois, quando houve a última reforma do Código Penal com relação aos crimes contra a dignidade sexual, criaram um dispositivo lá no final que diz assim: quando de qualquer crime contra a dignidade sexual resultar gravidez, ele aumenta a pena. Todos os casos. Portanto, esse resultado equipara todos os crimes. Portanto, o fato da mulher ficar grávida em razão de uma violência sexual, de uma fraude sexual, de um ato libidinoso sexual, de estupro, de tudo é equiparado. Portanto, em todos os casos, cabe o abortamento nesse caso, nessa hipótese legal. Então eu faria a leitura. Leia outra vez, Roberto, por favor. Não se pune o aborto no caso de gravidez resultante de estupro ou de qualquer outro crime contra a dignidade sexual. Tá bem? Estupro ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual. Nós temos que ampliar essa interpretação. Tá bem? Tem mais alguma coisa aí do abortamento? Abortamento. Tem o parágrafo 2º, se a gravidez resulta de estupro, de consentimento. É o que nós vimos, né? É lógico, tem que ter o consentimento da gestante, né? Eu fui estuprada, tô grávida, então vamos tirar. Não, mas eu não quero tirar. Vai tirar sim, senhora. Amarra a mulher. Não, não é assim também, espera aí. Né? Tem que ter o consentimento. E é por isso que houve há no Brasil um movimento muito grande de implantação de serviços de aborto legal. É assim que se chama, aborto legal, que o Ministério da Saúde quer enfrentar agora por ideologia patriarcal e por interferência na vida das mulheres, por negação de direitos sexuais das mulheres. O Ministério quer agora interferir para acabar com isso. Né? Que inclusive que as mulheres sejam submetidas a inquérito policial para descobrir se houve ou se realmente elas estão mentindo ou não. Né? Ou seja, tudo com o propósito de impedir as mulheres, de impedir o exercício dos direitos das mulheres. Tudo é nesse sentido. Muito bem, acho que por aqui nós acabamos com os crimes contra a vida. É evidente que há muitas outras coisas para serem ditas, muitos estudos para serem feitos, mas pelo menos o básico eu acredito que nós tenhamos abordado, o básico para que vocês, a partir de agora, possam refletir mais, aprofundar mais, entender mais o que está acontecendo, para poder ampliar os seus conhecimentos a respeito do crime contra a vida e, quem sabe, um dia enfrentar isso no Tribunal do Júri. Foi um imenso prazer, alegria e honra estar com vocês esses dias, acompanhá-los nesse estudo. É uma alegria muito grande mesmo, uma satisfação, é um privilégio estar com vocês nessa caminhada, tá bem? E eu fico lhes devendo um dia, quem sabe a gente marca, eu marco a Francisca aqui para voltar, para a gente falar sobre o Tribunal do Júri. Podemos planejar depois uma aula sobre o Tribunal do Júri, o seu procedimento, a sua atuação, para nós aplicarmos, né? Como é que a gente faz com esses crimes dolosos contra a vida. Muito obrigado, parabéns para vocês. Muito obrigado. Encerramos nossa